Bom dia! Sexto dia já, cara. Dia 7, sexto dia. Sexto de 30, né? Então ainda tem muita coisa pela frente. Hoje vamos ler o livro de Lucas. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 1 ao 39. É o capítulo todo. Lucas 1 do... Deixa eu ligar a luz. Fica bem melhor assim. Começa assim. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se no barco, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sob a sua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque a radiação se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 12 agora. A cura de um leproso. E aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra, pedindo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E a mão tocou nele, dizendo: Sim, quero, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Grandes multidões afluíram para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora no versículo 17, a cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam
eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontraram uma forma de fazer isso, porque a multidão e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: que diz blasfêmias? Quem pode perdoar o pecado a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Se os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E, imediatamente, ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, dando glória a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Agora o chamado de Levi, a partir do versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. E lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com esses publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A questão do jejum, a partir do versículo 33. Então lhe disseram a Jesus: Os discípulos de Jesus frequentemente jejuam e fazem oração, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para um casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Terminamos mais uma leitura hoje. Tenha um dia abençoado, você e sua família. Até amanhã.